Tá bom. 23 de março. Eu sou o seu Deus nos bons e nos maus momentos. Quando você entrega os detalhes da sua vida a mim, surpreende-se pelo modo como atendo a todos os seus pedidos. Tenho prazer em ouvir suas preces, por isso sinta-se livre para trazer-me seus pedidos. Quanto mais você ora, mais respostas pode receber. E o melhor de tudo é que a sua fé é reforçada na medida em que você percebe com exatidão como respondo às suas orações específicas. Como sou infinito, você não precisa ter medo de que eu esgote meus recursos. A abundância é a essência do que sou. Aproxime-se de mim com alegria e com a expectativa de receber tudo aquilo de que precisa, e às vezes muito mais. Eu me alegro em lançar bênçãos sobre os meus amados filhos. Aproxime-se de mim, com as mãos e os corações abertos, preparado a aceitar tudo o que eu tenho para você. Então, com essa mensagem, vamos agradecer a Jesus por nos trazer uma mensagem que nos traz tanta esperança de dias melhores. Que os nossos pedidos, que as nossas orações, que os nossos estudos possam, de fato, alcançar essa paz, esse equilíbrio, essa harmonia, a saúde, não só para nós, individualmente, mas para todos os nossos irmãos nesse momento. Que a nossa energia e a nossa vibração a cada evangelho e a cada estudo possam contribuir, que as nossas preces possam chegar até Ele, para que, de alguma maneira, todos possam ser beneficiados. Senhor, agradecemos a oportunidade da leitura do Evangelho, de absorvermos cada vez mais conhecimento, sabedoria. Agradecemos aos irmãos espirituais, nossos amigos queridos, presentes em nossos lares, nos intuindo e nos trazendo o consolo, a paz, a harmonia, não só para os nossos lares, mas para as nossas famílias e corações. Que os nossos estudos estejam sobre as bênçãos do nosso Senhor e que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém. Ontem a Lívia levantou a mão junto com a Márcia. Tu quer ler hoje, Lívia? A Márcia que leu ontem? Beleza. Pode ser. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. É o capítulo 3, item 13. Mundo de expiações e de provas. Capítulo 3, item 13. Vamos lá. Que vos direi dos mundos de expiação, que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência, num grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos, aos quais são inclinados, são indícios de uma grande perfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para expiarem suas faltas de trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham o mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a Terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados.
Vêm, em seguida, as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, cresceram pouco a pouco depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos e de onde foram excluídos em razão da sua obstinação no mal, e porque eram uma causa de perturbação para os bons. Foram relegados por um tempo entre os espíritos mais aprontados e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade e se sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variantes são infinitas, mas que têm por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí, esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza, duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Bom, a gente vê, né, como Deus é perfeito, né? Porque tudo se encaixa, né? Com certeza, né, a maioria de nós não veio aqui da Terra, né? Já passou por algum planeta, né? Como eles chamam aqui de estrangeiros, né? Estrangeiros que somos, né? Com certeza a gente já passou por um outro planeta, né? Numa outra situação em que a gente, pelo que a gente lê aqui, a gente não se deu muito bem, né? A gente não conseguiu acompanhar o ritmo desse planeta, né? E acabamos vindo para cá. E a gente veio trazendo, né, toda a bagagem daquele planeta, né? Não é em vão, né? Deus, ele não coloca nenhum progresso nosso, nada na natureza, nada na lei divina é em vão, né? Então, mesmo a gente errando, a gente aprende alguma coisa, a gente traz alguma bagagem, independente de qual situação, né? A gente vê aí por quantas vidas a gente já não deve ter passado, né? E com certeza muitas vidas a gente fez inúmeras coisas erradas, né? A gente faz até hoje, infelizmente, né? Não somos espíritos perfeitos, mas de tudo a gente tirou um proveito, a gente tirou um ensinamento e a gente traz essa bagagem, né? Evolutiva, vida após vida, né? A gente vem trazendo reencarnação após reencarnação, né? E não, a gente não está nesse planeta à toa, né? Deus não joga dados ao acaso, né? A gente está aqui porque a gente também precisa ajudar no progresso do planeta, né? A gente saiu de um planeta que provavelmente estava se desenvolvendo, a gente não conseguiu acompanhar de um modo geral, né? E alguns, né, de nós, se não todos, não sabemos, né, vieram para o planeta Terra para ajudar a dar esse empurrão, né, no planeta para a gente começar, né, a evoluir, para a gente tirar o planeta de provas e expiações, né, e chegar no planeta de regeneração.
A gente sabe que a gente está em transição planetária, né? E quando eu falo que nós estamos em transição planetária, não é essa geração, não foi a geração passada, estamos provavelmente há séculos na transição planetária e provavelmente vamos ficar mais alguns séculos, né? Não se sabe exatamente, acho que depende com certeza, né, de como a gente vai evoluindo, né? Pode ser mais rápido ou mais devagar, só depende da gente. Mas a gente vê que a partir daí o planeta ele vai nos acompanhando, né? E é a nossa missão, porque o planeta Terra é a nossa casa, né? Então é a nossa missão estarmos dispostos a evoluir, porque conforme a gente vai evoluindo individualmente, mas também em comunidade, porque a gente sabe aqui que ninguém vive sozinho, né? A gente precisa de sociedade, precisamos de gente, né, da comunidade. A partir do momento que o todo evolui e progride, a gente vai caminhando e vai auxiliando o planeta. E assim como em planetas anteriores, alguns de nós tiveram que sair porque não estavam se adequando a ele, muitas pessoas já estão desencarnando nessa época de transição e não estão voltando aqui para o planeta Terra, estão indo para planetas inferiores. Mas isso não é castigo em momento algum. Isso é só a balança, né, das leis naturais fazendo sentido, né? Então, o que acontece? Se eu não estou sendo uma boa pessoa nessa minha vida, fiz muito mal e tal, a espiritualidade resolveu que eu devo ir para o planeta inferior. Eu não só levo as coisas ruins dentro de mim para esse planeta inferior, eu também levo tudo que eu aprendi de bom nesse planeta. Então, eu ajudo os meus amigos, os meus irmãos daquele planeta inferior a crescer, né? Porque eu já sei de alguma coisa, vamos assim dizer, porque já estava no planeta mais ou menos, né? Então, a gente vê que a balança funciona de forma perfeita, né? Onde cada um vai evoluindo e cada um vai puxando o outro. Com certeza, somos impulsionados também por espíritos mais elevados que reencarnam aqui na Terra em missão, né? De tempos em tempos, ajudam a gente a dar uma guinada aí na evolução do planeta, né? Provavelmente, e eles vêm em missão. Então, quando isso acontece, ajuda a dar aquela levantada, né, no planeta. E a gente sabe que o nosso planeta Terra está passando por muitas mudanças, né? Principalmente tecnológicas, né? Vocês veem, um exemplo que a gente sempre dá aqui. Em um ano, né, 1 ano e meio, mais ou menos, uma vacina foi criada. Uma não, várias vacinas foram criadas para uma doença. Sendo que acho que a vacina mais rápida que foi criada antes da do corona levou 4, 5 anos para ser criada. E a do corona levou 1 ano ou um pouquinho mais. Então, a gente vê que a tecnologia está correndo e está se desenvolvendo. E isso é evolução. Mas a gente está vendo que, infelizmente, o ser humano, a gente, né, eu me incluo, com certeza, né, eu estou aqui, a gente está tendo vamos assim dizer, a gente está estacionando, porque regredir, a gente nunca regride, mas estamos estacionando na moralidade, né? A gente não vê, parece que cada vez fica mais difícil a gente ver o outro sentindo empatia, né, pelo seu próximo e se preocupando, né, em relação a uma escala maior, né? Poxa, mas e o meu país? E a minha cidade? Enfim, né? Parece que cada um quer saber do seu e ponto, acabou. E a gente está percebendo que uma hora, né, eu já li isso até num livro que falava de transição planetária, numa hora a gente vai evoluir tão em relação à tecnologia, né, que a gente não vai ter mais, vamos assim dizer, para onde ir, sabe? Porque vai ser de um nível tão grande e a gente vai começar a olhar,
né, para esse sentido mais da moralidade, mais para o nosso interior, né? A gente vai começar a se preocupar mais com isso, e aí essa evolução vai começar a vir de uma forma mais forte, né, mais efetiva, para a gente passar por essa transição. Porque a transição não é só a gente evoluir em moralidade, são vários aspectos, né? É o aspecto da ciência, é o aspecto das tecnologias, como eu falei. Então, tudo isso é um conjunto que o mundo vai, né? Que cada planeta vai evoluindo, vai crescendo, e assim vai passando por essa transição para passar para o mundo de regeneração. E não se enganem que o mundo de regeneração é lindo e maravilhoso, é o paraíso. Não, não é. É um mundo melhor do que a gente está vivendo hoje em dia, com certeza, bem melhor, mas ainda é um mundo de regeneração. Então, ainda, o nome já diz, estamos nos regenerando, estamos melhorando, mas ainda não somos melhores, não somos perfeitos. Então, eu gosto até de usar esse exemplo sempre, né, que o Haroldo Dutra fala muito nas palestras dele, que é como se o planeta Terra tivesse com câncer, né, e a transição planetária fosse o tratamento, né, de quimioterapia, e a regeneração é esse processo de recuperação, né? Quando você está mais ou menos terminando a quimioterapia, você não está 100%, mas você já está melhor do que antes de quando você descobriu o câncer. Então, é mais ou menos isso. Então, o mundo de regeneração é a gente em recuperação, vamos assim dizer. Então, a gente tem que ter consciência disso, e consciência sempre de pensar no coletivo, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente está pecando muito, está faltando muito. A gente sabe que o bem trabalha, né? Sempre. O bem, com certeza, ele nunca para, mas ainda pecamos nisso, né? E eu sempre me incluo nisso, com certeza, né? A gente ainda precisa muito evoluir em relação a isso, sabe? A como a gente trata o outro, a como a gente se importa com o outro, né? A gente nota que as pessoas, às vezes, estão cada vez mais intolerantes, não querem ouvir o que o outro tem para dizer. Enfim, tudo isso nos leva à nossa evolução, ao nosso amadurecimento espiritual. E cada vez mais que a gente retarda isso, né, que a gente demora para entender, né, demora para baixar a cabeça, vamos assim dizer, sermos mais humildes, de entender que a gente precisa percorrer esse caminho para ter essa melhora, mais a nossa transição demora, né, para ser realizada. A gente está vendo aí a pandemia acontecendo, essa loucura toda, e a gente tinha que, com certeza, dar mais, não todos, né, mas a maioria devia dar mais atenção a isso de alguma forma, né? A gente ainda vê muitas pessoas, infelizmente, né, nossos irmãos, né, ainda muito cegos em relação a isso, não acreditando muito no que está acontecendo. E a gente não pode criticar em momento nenhum, nem ter raiva. A gente tem que perceber que cada pessoa tem o seu momento, né? Poderia ser eu, poderia ser você, né? Não acreditando nisso. A gente não é melhor do que ninguém. Então, a gente tem que ter muita paciência e tentar entender que cada pessoa tem o seu momento, né? A gente está no mesmo planeta, cada um está mais ou menos no mesmo nível, mas ainda temos uns menos evoluídos, uns mais evoluídos que a gente, com certeza. Então, a gente está mais ou menos assim, né? Caminhando juntos. A gente tem que ter sempre essa empatia, né? Não só usar essa palavra da boca para fora, que também é uma forma de auxiliar no progresso, né, do nosso planeta, no progresso evolutivo do nosso planeta. Aqui, como ele fala, a gente já saiu daquela infância, né? Ou seja, já não somos bárbaros, nem primitivos, mas ainda, vamos assim dizer, estamos na pré-adolescência, pezinho na adolescência, né? Ainda temos muito caminho para trilhar para esse amadurecimento, né? E foi o que eu falei,
é quando todas essas vertentes, né, ciência, a religião, por assim dizer, empatia, moralidade, quando tudo começar a caminhar mais juntinho, né, aí a gente vai poder vislumbrar essa melhora no nosso planeta, né, e a evolução dele. É responsabilidade nossa, porque ele é a nossa casa, né, nesse momento. Então, devemos, com certeza, contribuir, né? Mas, o que eu posso fazer? Eu sou só uma pessoa, né? A gente pensa logo nisso, né? Eu sou só uma pessoa. Mas e se cada pessoinha pensar assim, não, eu sou um, mas eu vou fazer alguma coisa, né, em larga escala, né? A coisa toda toma uma grande proporção. Então, que a gente seja apenas um para fazer uma diferença, mas que a gente pelo menos faça essa diferença, que pelo menos a consciência limpa a gente vai ter, né? Pelo menos isso. Então, que a gente possa sempre trabalhar no bem, trabalhar ao máximo possível nessa caridade. Os tempos são difíceis, mas a gente precisa, né, sempre tentar ao máximo correr atrás do melhor, né, para a gente e pensar sempre nesse conjunto, né? Ter sempre essa preocupação com o todo, né? Colocar nas nossas orações, como a gente faz aqui no Evangelho, não só a gente, a nossa família, mas também as pessoas que estão passando por essas dificuldades, né? Muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo emprego, estão, além do vírus, né, passando por muito mais dificuldade financeira. Então, a gente tem que sempre pensar também no além, né? Deixar aqueles minutinhos da prece também por essas pessoas, né? Que elas também precisam ir muito. E cada luz, cada irradiação, com certeza chega até esses lares, né? Assim como chega também nos nossos. Então, acho que era isso que eu queria falar. Vou parar de falar, que eu já falei muito. Mas foi tão bom. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Levante o dedinho. A Lívia já falou tudo do nosso texto, do nosso estudo. Vou só falar. Quer falar, Márcia? Você está falando com outra pessoa? Não sei. Então, a Lívia falou, né, muita coisa. Ela resumiu muita coisa realmente que está acontecendo. E, assim, eu assisti uma palestra do Haroldo, que ele fala desse momento de transição, né? E, às vezes, a gente pensa, nos pegamos muitas vezes pensando que a gente vai estar num período negro e vamos acordar num período, né, claro, e não é assim, não vai ser assim. Até porque o mundo de provas e expiações, ele é 70%, vamos dizer assim, eu estou fazendo um comparativo, predominância de 70% do mal e 30% do bem. No de regeneração, vai ser 50-50. 50% mal, 50% bem. E assim a gente tem uma ideia de como a melhora é difícil de acontecer. No caso do momento grave que nós estamos passando em relação à pandemia, né, é o que já está na palavra de Deus. Na Bíblia tem a separação do joio e do trigo. Todas as pandemias, quando vêm, é essa separação do joio e do trigo, né? Então, quer dizer que todas as pessoas que estão desencarnando não vão reencarnar aqui? Vão. Muitas delas vão reencarnar aqui, outras vão ser, né, vamos dizer assim, exiladas para mundos primitivos, aquelas pessoas que ainda se comprazem no mal, ainda estão no mal, não estão querendo melhorar, ainda fazem muita coisa ruim, vão ser convidadas, né, a ir para mundos primitivos. Outras pessoas vão ficar na espiritualidade trabalhando, né, estudando e ampliando os conhecimentos. Então, a gente não tem as respostas para tudo, né? Até os próprios livros da codificação e também todas as obras subsidiárias, elas não dão todas as respostas, porque Deus não nos autoriza a saber de tudo. O que a gente sabe é que essa separação já acontece, né? Já vem de alguns séculos acontecendo. A gente já está em processo de regeneração há algum tempo, só que nós chegamos num ponto, no ápice, né? Naquele ponto máximo, né?
Então, é o último chamado, vamos dizer assim, né, que a gente está passando. É o último chamado, né? Ou vai ou racha, porque a gente precisa de um empurrão para evoluir. Porque senão o homem fica só deixando para a próxima encarnação para evoluir. A gente fica procrastinando essa evolução, né? A gente deixa para amanhã. Não, na próxima, ai, Deus é muita misericórdia, eu vou vir aqui de novo. Na próxima eu faço melhor. E aí a gente vai se arrastando em passos de formiga e sem vontade, como diz aquela música do Lulu, né? E assim caminha a humanidade, em passos de formiga e sem nenhuma vontade. Então, a gente precisa desse, vamos dizer assim, desse incentivo de Deus, porque Deus é sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Quando eu estou estudando, né, as matérias assim, do corpo humano, de biologia, gente, eu fico deslumbrada com a inteligência, né, de Deus para fazer tudo na vida, né? Então, e a Lívia falou muito bem, a questão também da evolução não vai ser só na parte moral. Todo mundo vai ter que estudar, todo mundo vai ter que dominar as ciências, todo mundo vai ter que sair de si mesmo, ser menos egoísta. Então, é multifatorial, né? Não é só a evolução moral e ponto. Não, de jeito nenhum, entendeu? Então, tem que são vários focos, trabalhar vários aspectos do ser, né? Do ser integral. Nós somos um ser integral, a gente não é sozinho, a gente convive e precisa dos outros para viver. Eu fiz até escrevi quando a Lívia estava falando, eu escrevi algumas coisas para poder lembrar, né? Aí já falei da encarnação, dos mundos, o último chamado, a pandemia, é isso aí. Então, isso, né? A Lívia resumiu, fez um resumão maravilhoso, né? Porque também as pessoas que não conhecem o espiritismo, quando a gente fala assim, o último chamado, as pessoas se assustam, e não é assim, né? A gente está sendo Por que então, Márcia? Só pessoa ruim que está desencarnando? Não, de jeito nenhum. Pessoas boas, né, que trabalham com bom combate, né, são missionários, pessoas, está indo todo mundo, é idoso, é jovem, não tem essa coisa, né? Agora, isso a gente não tem a informação, né, de Deus, porque só a hora de cada um, só ele é que sabe. Não tem essa coisa de que, fulano viu que fulano vai morrer, não. Só Deus é que sabe a hora, né? E a gente vai pedindo ao Senhor uma oportunidade para aproveitar essa encarnação e resolver as questões aqui, né? À noite eu fico, oh, meu Deus, misericórdia. Eu sou espírita, mas eu não quero desencarnar agora. Eu quero ver meus filhos crescer, eu quero me organizar um pouco, ser menos egoísta, porque, meu Deus do céu, eu vou sofrer muito lá de lá, Senhor, eu ainda não estou evoluindo para desencarnar, né? E eu fico assim como que barganhando, né? Choramingando, né? E também, né, a gente vai fazer o quê? Nós somos humanos, né? Nós somos falíveis e temos medo, temos nossos temores. A gente sabe que só Deus sabe o que passa dentro do nosso coração, das nossas vontades, do que a gente quer, independente do que as pessoas vejam na gente. E a gente vai seguindo, né? Tentando melhorar e acreditando no bem sempre, e que Jesus está no controle disso tudo e que não vamos temer, porque Deus nos aguarda, né? Com aquele imenso amor, tá? Passo a palavra aí para quem quiser falar. Que coisa boa esse estudo, hein? Alguém mais gostaria de falar rapidinho, que o nosso tempo já está acabando? Vou só fazer o resumão aqui. Então, o nosso mundo, né, a Terra, não é um planeta primitivo, que o espírito acabou de sair das mãos do Criador. Não, não é. Porque a gente tem a ciência, tem a tecnologia, a gente tem a inteligência, né, como diz o texto, as qualidades inatas que a gente já vem adquirindo de outras e outras encarnações, os vícios, por isso que a gente está aqui, para poder aprimorar.
a vida é dinâmica na Terra, né? Uns estão bem no início, outros mais adiantados, outros próximos à nova mudança. Está tudo misturado, para todo mundo poder aprender com todo mundo e progredir, né? Uns estão para espiar, outros estão para passar por provações, outros estão por missões, poucos, né? A gente não conhece brincadeira. Muita gente é mais para espiar e para provar mesmo. E a gente sabe que muitos estão tendo a última chance mesmo. Então, vamos aproveitar essa chance. A gente não precisa ser anjo, né? Mas a gente pode se esforçar para ser cada vez melhor, cada vez pensar mais no próximo, ter a empatia, como a Lívia falou, melhorar a nossa moralidade, aprimorar, né? Cada vez ter menos vícios, essas coisas, para poder aproveitar bastante nossa oportunidade aqui na Terra. Vamos agora chamar a Nani. Vem, Nani! Estamos com saudade. O bacana de quando a gente vai aprendendo é que a gente toma conhecimento de que, independente do grau evolutivo em que a gente esteja, nós sempre somos capazes de aprender e de ensinar. É a troca, um trocando com o outro e todos trocando com todos. E saber também, eu acho que é o mais importante, que independente do que a gente esteja fazendo, Deus sempre nos ampara. Por pior que sejam as nossas atitudes, Ele nunca nos abandona. Que a gente lembre sempre disso. Não para errar mais, exatamente para errar menos, exatamente para tentar melhorar. Ser cada dia, como você bem disse, melhor do que no dia anterior. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. E Ele sempre nos abençoa. E por isso agradecemos. Porque, embora tenhamos ainda muitas dificuldades, esse Pai maravilhoso não desiste de nós. Que a gente possa perseverar, que tenhamos tantas tentativas quantas forem necessárias para que acertemos cada dia mais, agradecendo pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade do novo dia e pela oportunidade de reconhecermos quando erramos e recomeçar. Obrigada, Senhor, pela água que fluidifica e põe os elementos necessários como remédios para que nos auxiliem na nossa caminhada, na nossa restauração. Obrigada pela vida de cada um que está nesse momento junto conosco, enviando bons pensamentos ao alto, e que essa luz ela possa se estender a todos os cantos onde houver dor, sofrimento ou qualquer outro tipo de necessidade, e que possa, enfim, consolar os corações que estão tristes e desolados. Que sejamos, Senhor, sempre contigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo! Vamos tirar nossa foto?
1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Beijo, gente. Até amanhã.